Mas descritivamente, falando um pouco de como eu vejo o tabuleiro geopolítico, antes de passar para as pautas do Brasil, acho que convém falar um pouco sobre isso. Há vários e vários news e lives, e eu acho que já tem mais ou menos uns 3 anos, cerca de 3 anos que eu venho falando continuamente sobre esse assunto. Não sobre o assunto Palestina, Israel, mas sobre o assunto das guerras em geral no mundo, que mais ou menos há uns 3 anos que eu venho enfatizando que eu estou sentindo as coisas ficarem cada vez mais delicadas no mundo inteiro. Esse foco de conflito não é uma grande surpresa para ninguém que esteja acompanhando o que está rolando no Oriente Médio. A gente tem ali, nitidamente, depois do ataque terrorista do Hamas, uma resposta de Israel muito forte e uma escalada nas lutas que dividem aquela região ali, com a presença de atores que são financiados pelo Irã. O Irã tem atuado na região como uma espécie de mastermind de grupos guerrilheiros e terroristas, e a gente viu essa escalada acontecendo desde o ataque do Hamas. Então nós vimos inicialmente Israel enfrentando o Hamas, uma campanha militar contra o Hamas, de destruição tanto das bases físicas quanto de tentativa de eliminar os principais líderes, as principais figuras do Hamas. Logo depois a gente viu o Hezbollah, cuja base se encontra no Líbano, também é um país daquela região, entrando nesse conflito também. E, portanto, essa guerra se ampliando para o Hezbollah. Depois a gente viu os Houthis do Iêmen fazendo o mesmo movimento. E, portanto, essa guerra também se escalando um pouco mais para os Houthis do Iêmen, inclusive com algumas repercussões na Marinha dos Estados Unidos. Os Houthis, eles alvejavam navios americanos, fizeram isso várias vezes. E agora nós estamos vendo chegar muito perto de um desenlace bastante sério. Tanto o Hamas, quanto o Hezbollah, quanto os Houthis são forças que a gente pode dizer que são forças irregulares, né? Dessas 3 forças, certamente o Hamas é a menos poderosa em termos militares, e certamente o Hezbollah é a mais poderosa em termos militares, acredito que seja mais poderosa tanto que os Houthis, mas sem dúvida nenhuma delas equivale à força e ao peso de um Estado regular. Então, quando a gente vê isso pintando na nossa frente, bom, é um motivo de preocupação. É um motivo de preocupação porque eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, não sei como será a resposta iraniana. O que eu sei é que Israel e Irã, né, se bicam aí há décadas, e nos últimos anos isso ficou muito mais intenso. Houve uma resposta do Irã há um certo tempo atrás, quando o Irã lançou drones e mísseis balísticos contra Israel. A maior parte desses mísseis foram interceptados pelo Domo de Ferro, alguns deles não foram, o que mostra uma certa falha ali no sistema de segurança de Israel, que, no entanto, é um dos sistemas de segurança mais sofisticados e mais fortes do mundo. E na época, essa resposta me pareceu, e pareceu a alguns analistas militares, uma resposta protocolar, Guilherme, como se você tivesse ali num enfrentamento, que é um enfrentamento que está ainda num nível que ainda não escalou para uma guerra propriamente dita, uma guerra com escala e tal. E aí esse enfrentamento acontece e você tem respostas que são protocolares. Ele me ataca e eu ataco, ele me ataca e eu ataco e dou uma resposta ali para não parecer que eu não estou fazendo nada. Eu tendo a crer, sinceramente, e eu espero estar muito certo, que a resposta iraniana a esse ataque seja uma resposta protocolar, que ela não vá muito além de responder militarmente de forma localizada, limitada, específica, contingente, e que se encerre aí. Eu não acho que na estratégia iraniana de longo prazo faça muito sentido esse país ser arrastado para a guerra por Israel. Isso não me parece ser muito óbvio o que o Irã ganharia com isso. A gente tem que ter em vista que nos últimos tempos o Irã ganhou muito, embora agora tenha começado a ter alguns reveses. A posição do Irã no Oriente Médio, ela se fortaleceu bastante nos últimos tempos. Mas ela teve um grande revés. Esse grande revés, eu falo da perda da Síria. Bashar al-Assad, que caiu na Síria, que foi substituído por um grupo antigamente ligado à Al-Qaeda, mas que hoje é ligado certamente a Erdogan e à Turquia, substituiu ao mesmo tempo a influência iraniana na Síria e a influência russa na Síria. Então o Irã teve um revés geopolítico grande, mas de uma maneira geral, assim, olhando o que o Irã fez nos últimos, 10, 15 anos,
aí de política externa iraniana, certamente a gente pode dizer que o Irã avançou bastante. Eu não diria o mesmo em relação a Israel. Tudo que aconteceu aí desde o ataque do Hamas, saindo da órbita da direita ideológica, mas olhando a coisa um pouco mais amplamente, feriu bastante a imagem pública de Israel. Eu sei que isso talvez soe um pouco polêmico falar, mas essa é a grande verdade. Muitos aliados de Israel em partidos que nem são de esquerda na Europa acabaram dando alguns passos para trás com a quantidade de civis que foram mortos em Gaza, quantidade bastante, enfim, assombrosa. E então a imagem pública de Israel ficou bastante estremecida nos últimos tempos. Mas ao mesmo tempo é indiscutível que a força militar israelense tem conseguido se impor diante das ameaças que eles sofrem. Então você tem um jogo ali que é um jogo muito sofisticado, em que, na minha opinião, para Israel faz mais sentido que a coisa escale e ele vença e destrua um inimigo de uma maneira definitiva e rápida. Quer dizer, nunca é rápida, né? A guerra nunca é rápida, mas que ele consiga atrair esse inimigo para uma armadilha beligerante e ele possa entrar numa guerra regular e até imaginar, sei lá, a derrubada do regime iraniano, que está aí já há muitas décadas. Ao passo que para o Irã, o que parece interessante é o contrário. É que o Irã dê respostas protocolares e tenha mais tempo para fazer aquilo que no fundo eles querem fazer, que é a bomba atômica, evidentemente, né? O Irã tem sim um projeto de criar uma bomba atômica, de se nuclearizar. Toda essa conversa sobre utilizar a energia nuclear para finalidades pacíficas, para renovar a matriz energética, isso é uma piada, não é real. Obviamente o país não quer tecnologia nuclear somente para isso. Claro que o país quer tecnologia nuclear para ter uma bomba atômica, porque eles imaginam que com isso eles terão uma dupla vantagem. E aí isso torna o tabuleiro de lá, geopolítica, muito complicado, porque eles teriam uma vantagem simultânea contra Israel, não a vantagem, mas se começaria a haver um equilíbrio de forças, porque Israel é um país nuclearizado, Israel tem bombas nucleares e tem condições de lançar um ataque nuclear a vários alvos da região. Então Israel se encontra num patamar militar que é completamente diferente de todos os outros países da região. E é importante também entender isso. Um país com bombas nucleares é um país que está num patamar militar diferente dos outros países. Existem poucos países que têm bombas nucleares, não são muitos, e os países que têm armamento nuclear são países que estão numa posição militar diferente dos demais. E aí eu falo dos Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão, Israel, França, Inglaterra, né? As duas nações coloniais, França e Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, as duas superpotências do século XX, a China, possivelmente, né, a maior potência, sei lá, a partir da segunda metade do século XXI, talvez venha a ser a China, talvez a China efetivamente desanque os Estados Unidos da posição de potência suprema que hoje ele goza, que hoje o país goza. O Paquistão, que é um país que está também sempre à beira de um conflito com a Índia. A situação do Paquistão e da Índia também não é nada fácil. A gente tem um foco de conflito muito sério no subcontinente indiano, que pode vir a escalar para uma guerra. Recentemente houve um ataque naquela região e esse ataque preocupou o mundo inteiro, todos os olhares se voltaram para aquilo ali, as pessoas ficaram, nossa, o que vai acontecer daí? Mas é um foco de conflito muito sério. E Israel e Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, que tem bomba nuclear, porque, enfim, é um país extremamente fechado, que jogou todas as suas fichas em ter a força militar mais preparada que eles conseguem possuir. Praticamente, a gente pode dizer que a Coreia do Norte é um regime quase espartano. A estrutura toda política da Coreia do Norte é uma estrutura orientada para manter o exército no topo. Então, por exemplo, que os oficiais militares ganham é muito superior a que todos os demais membros da sociedade ganham. A sua posição, o seu status é diferente de todos os demais. Enfim, a Coreia do Norte é realmente um regime muito militarizado mesmo. Dado o tamanho do país e dada a precariedade da economia da Coreia do Norte, é muito impressionante o tanto de arma que esses caras conseguem ter e o tanto de tecnologia militar que eles têm, inclusive com a bomba atômica. E Israel, né? Israel que tem a bomba atômica para assegurar a sua superioridade tecnológico-militar sobre os demais países da região, evitando também qualquer tipo de invasão em massa e evitando algum desenlace trágico, como, por exemplo, um novo genocídio. Então, o que o Irã quer é, ao mesmo tempo, ter uma vantagem, parear a sua relação militar com Israel e ter uma grande vantagem sobre o mundo sunita.
o mundo dos países árabes, a exemplo de Arábia Saudita, Bahrein, Omã, Emirados Árabes, Catar, etc, etc, que são inimigos antagonistas naturais do Irã, notadamente a Arábia Saudita. Nesse antagonismo Irã-Arábia Saudita, a gente tem que pontuar algumas vitórias da diplomacia, inclusive vitórias da diplomacia Trump. Houve uma certa aproximação do Irã e da Arábia Saudita no primeiro governo Trump, e eu tenho certeza que isso é uma coisa que é cara ao governo Trump de manter. Eu não acho que o governo Trump esteja embarcando aí muito feliz com o que aconteceu. Houve uma declaração do Marco Rubio a respeito do ataque de Israel, que foi uma declaração em que basicamente os Estados Unidos disse que não estavam envolvidos com aquilo ali, que foi um ataque, enfim, unilateral. Mais recentemente, o Trump falou que esse ataque aconteceu porque o Irã não negociou o acordo nuclear que eles querem negociar. Agora o Irã disse que não vai para Omã, onde eles iam negociar isso. Então, se estremeceu essa faceta da diplomacia Trump, mas existiram algumas vitórias diplomáticas em relação ao conflito, à tensão existente entre a Arábia Saudita e Irã. Então, o que o Irã deseja é obter uma vantagem sobre os países sunitas, que são antagônicos a ele, e parear a sua condição com Israel. Neste sentido, eu acho e espero que a gente não veja uma escalada bélica muito pesada nessas próximas semanas. Acho eu que a resposta será protocolar, acho eu que o Irã vai continuar fazendo esse jogo político do longo prazo, do médio prazo, tentando empurrar as coisas com a barriga, até efetivamente ter a bomba nuclear, até efetivamente ter uma capacidade militar diferenciada em relação aos outros atores geopolíticos da região. Então é isso que eu diria. Eu acho que foi um comentário bem descritivo, bem tranquilo. Não sinto que falei nada polêmico. E é isso, olha, conseguimos entrar no assunto sem criar cancelamentos para a minha própria pessoa. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos.